maravilhosos, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui no Lugar Secreto e hoje eu quero compartilhar com vocês mais um pensamento frutífero para a gente começar a nossa semana, para que o nosso espírito seja alimentado com a palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre a fé em Jesus e as suas consequências. A fé em Jesus e suas consequências. Bom, vamos abrir aqui no livro de 1 João 5, versículo 4 e depois versículo 14 e 15, que diz assim. Já que você abrir a sua Bíblia, vamos meditar nessa palavra. Está escrito assim, a partir do versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Nesse início dessa passagem, para a gente acreditar que Jesus é Filho de Deus, a gente precisa de uma fé que excede o entendimento humano, porque devemos acreditar que o sacrifício foi feito por nós. Mas como a gente trazer essa fé sobre a nossa vida na prática, não sendo uma fé sentida, mas aquela fé que a gente sabe, a fé que Jesus quer que a gente venha a ter. Aí prosseguindo no versículo 14, que é a eficácia da oração. A fé e a oração, elas andam juntas, não dá para ela estar separada, porque uma oração, o poder que a oração tem, ela muda você e ela muda a sua circunstância. Só que você, na sua oração, você precisa ter fé que as suas petições chegarão a Deus e que ao chegar a Deus, Deus ouve a sua oração e assim traz a resposta na sua vida. Então, a fé e a oração precisam andar juntas. Não dá para ter muita oração e pouca fé. Entendeu? E assim prosseguindo no versículo 14, a eficácia da oração, está escrito assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Isso é acreditar que a gente pede e a gente recebe. Mas como ter um comportamento de ter algo que ainda não está aos nossos olhos humanos sobreposto sobre nós? A gente se limita muito em querer acreditar em tudo que a gente pode ver o agora, mas a gente não dá o espaço para acreditar naquilo que ainda não existe aos teus olhos, mas aos olhos de Deus existe. Então, a gente precisa acreditar que tudo que pedimos a Deus, a gente vai obter. Porque não adianta você orar se você começa a duvidar da sua própria oração. Sabe aquele momento que às vezes você ora e de repente bate aquela dúvida, e a dúvida acaba sendo maior do que a sua própria oração? E é como se, sem você perceber, é como se a sua oração estivesse ter ficado para trás. Porque o poder que você lançou no momento que você estava pedindo não está fazendo mais efeito no agora. Então a gente precisa se comportar como se já está a nossa posse, já está sobre as nossas mãos, já está acontecendo na nossa vida. Por exemplo, eu estava enferma, estava com Covid. Eu orei muitas vezes e alimentei o meu espírito com a palavra de Deus, onde está escrito que o Senhor Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades. E também acredito que tudo que se passa pela nossa vida é provação. Aonde está o seu coração? Ali sim. Se estiver em Deus, você vai ter confiança, você vai ter fé. Se não estiver em Deus, você vai se sentir como se estivesse desconectado com Deus. Então a gente é provado em várias fases da nossa vida. Deus permite. E enquanto mais eu orava, eu falei, eu não aceitei aquilo que estava acontecendo. Deus vai cuidar de mim. Se tem alguma coisa que eu possa fazer,
enquanto eu espero a cura, porque eu acredito que Deus está trabalhando dentro de mim agora, operando nos meus órgãos, operando na minha saúde, na minha respiração. Então eu acredito que Deus está trabalhando. Então eu gastei o meu tempo em não me preocupar, e eu gastei mais o meu tempo em procurar Deus, em conversar com Deus. Eu não questionei em momento algum o momento pelo qual eu estava passando. Eu decidi confiar em Deus, mesmo contra a minha própria vontade, mesmo contra a falta de respiração, mesmo contra a falta de tudo que eu estava sentindo, dor no corpo. Deus, se Deus está permitindo, eu estou passando por isso, Deus vai me ajudar. É melhor passar pela dor com Deus do que passar pela dor sem Deus. Então são experiências que a gente vive e às vezes a gente nem observa. Às vezes é um aprendizado, uma lição. Então quando a gente entende, se a gente coloca a nossa confiança em Deus, tem tudo para dar certo. E assim como tudo para dar certo, foi dito e feito. Graças a Deus eu me curei da Covid. Hoje eu já não tenho mais. Eu sou uma pessoa totalmente curada. Então assim, foi um momento desgostoso, porém o benefício é você perseverar durante o processo que você está enfrentando, durante a dor. A dor não pode ser maior do que a sua crença a Deus. A dor não pode ser maior do que Deus. Então, é isso que traz a vitória para nós. Então, a eficácia da oração, ela tem que estar completamente alinhada com a fé. Você tem que saber que está à sua disposição. Como você pode trazer à sua disposição? Você pode trazer no processo da visualização, que eu fiz um vídeo anterior, falando a respeito sobre o processo da visualização. Tudo isso tem baseado com a fé. Você imagina dentro da sua mente aquilo que você quer, a sua oração se tornando realidade, e você vive. Cada vez que você estimula esse pensamento positivo a seu respeito, automaticamente a sua fé está sendo estimulada. Automaticamente você começa a acreditar que está para acontecer a qualquer momento. Dentro de você já existe a certeza totalmente, existe, Deus está trabalhando, Deus ouviu o meu clamor. Eu acredito nele, eu acredito que a qualquer momento Deus vai me pegar de surpresa, os meus olhos verão o sobrenatural de Deus acontecer na minha vida. Então, a gente precisa acreditar que a fé, ela traz a consequência, a consequência da forma positiva, como você interage, como você vive o processo, e a forma negativa, quando você deixa a sua fé enfraquecer. Deixar a fé enfraquecer é deixar de acreditar no sobrenatural de Deus. Então devemos acreditar que Deus está trabalhando em nosso favor. Só que com isso a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa trabalhar o nosso interior. E não tem nada como trabalhar o nosso interior se a gente não praticar, não ouvir a palavra de Deus, porque o nosso espírito é alimentado pela palavra de Deus. Toda vez que a gente lê a palavra de Deus, que Deus mostra um entendimento sobre nós, a gente se sente tranquilo. Você já parou para pensar quantas vezes você se sentiu angustiado? Aí você se deparou com uma promessinha, um versículo da Bíblia, e você automaticamente se sentiu confortável? Deus dá sobre nós uma paz, uma leveza que o mundo não tem condições de nos presentear. Porque tudo que é de Deus é inédito para você, a sensação é inédita, a paz é inédito. Então não dá para se comparar com absolutamente nada deste mundo. É entre você e Deus e você. Então que a gente venha ter uma fé que traga consequências boas. Por exemplo, uma fé admirável é aquela fé que tanta luta consegue nos trazer prazer, e essa fé nos permite a gente sair do deserto e faz com que a gente chegue à terra prometida. Poder olhar lá atrás e falar, poxa, eu passei por isso, mas Deus esteve comigo em todo o processo, Deus esteve comigo em cada dificuldade, em cada decisão, Deus esteve comigo, e o resultado é o agora. Então a gente precisa amadurecer o nosso lado espiritual de como a gente tem agido conosco. Lembre-se, a gente é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós.
Então, se Ele habita em nós, a gente precisa estar alinhado com Ele, fazer a vontade dEle. Quando a gente não sabe orar, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Deus é maravilhoso, o Espírito Santo intercede por nós, porque nem sempre sabemos pedir a Deus. Mas o que Deus espera de nós é o sobrenatural do que um ser humano aqui fora teria um comportamento. As pessoas se frustram por não ver o que os olhos dela querem ver. Só que não é isso que Deus quer que a gente viva. Deus quer que no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio de tamanhos problemas, a gente se comporte com firmeza. Devemos ser firme em quem a gente confia, devemos ser firme. Deus está, sabe, quando a situação não muda de imediato, a gente precisa mudar o nosso posicionamento, como a gente está lidando com aquilo. É aquilo que eu falo, nem sempre é um problemão, às vezes é a audiência que você dá para aquele problema. Então Deus é maior do que qualquer coisa que você está enfrentando. Deus é maior, ninguém supera Deus. Deus é único, único em poder, único em agir, único em transformar a sua vida. Então, para concluir, a gente vai no livro de Romanos 8:18. Romanos 8:18. Que está escrito assim: as primícias do Espírito Santo, a esperança, a intercessão. Diz assim no versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, aqui ó, porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente, do qual a gente vive, não são para comparar com a glória em que nos é de ser revelada. Aqui já mostra o maior segredo de todas as coisas, o maior segredo que cada cristão tem que saber. Nenhum problema se compara com a vitória que Deus preparou para você. Isso dá esperança demais, isso dá uma esperança firme, isso é uma certeza. Só que para tudo isso, para toda essa certeza que eu quero liberar para vocês e que eu quero liberar até para mim nesse vídeo, o vídeo não é apenas para ajudar vocês, mas eu também aprendo junto com vocês, nós estamos nos ajudando juntos, um erguendo o outro. Então assim, aqui é uma esperança de que vai melhorar a situação, a esperança de que vai melhorar, a tempestade não vai prosseguir por muito tempo, logo vai vir aquele sol, vai refletir sobre você, sabe? Eu acho que de todas as situações que a gente enfrenta, a gente não pode deixar que o desânimo nos atinja. Porque o desânimo, ele paralisa a pessoa, ele paralisa o seu pensamento, ele não deixa você ter um dia legal, ele não deixa você pensar, ele não deixa você falar. É como se você fosse uma pessoa desligada, não deixa você, sabe, causa uma sensação ruim, uma tormenta na sua mente, tira a sua paz. Uma pessoa desanimada não quer nem pisar o pé nem no quintal, uma pessoa desanimada não quer ver outras pessoas. Então assim, devemos ativar essa esperança de coisas melhores. Só que para isso devemos saber nos posicionar diante de toda essa guerra, diante de toda essa batalha. O que eu posso fazer para melhorar? Se a situação não está exatamente melhorando como eu tenho pedido a Deus, então que Deus venha melhorar o meu posicionamento, que Deus venha melhorar a maneira como eu estou reagindo a isso. Se tem uma maneira melhor para eu debater de frente com esse problema, achar uma solução, então Senhor, venha sobre a minha vida, me mostre o que eu devo fazer. Sabe, tem muitas coisas que não mudam dentro de nós, porque muitas vezes a gente não conhece quem somos. Quem é você quando você está enfrentando um problema? Quem é você quando está chorando na sua casa? Tem muita gente fingindo sorriso aí fora e no fundo não é uma pessoa sorridente. A gente não pode viver
para agradar as pessoas. Porque agradar as pessoas faz com que a gente desagrade a nós mesmos. Nós precisamos se alinhar com Deus, buscar a presença dele, porque a presença dele é totalmente renovadora, nos permite ver a vida de uma maneira completamente diferente, nos permite a ver a nós mesmos de forma diferente, a sermos pessoas melhores. Devemos acreditar que tudo coopera para o bem. Tudo, a dor, a enfermidade, todas as situações que deixam você desconfortável, tudo coopera para o bem. Então não devemos murmurar as coisas que a gente não coopera. Para cooperar, a gente precisa estar alinhado com Deus, alinhado na palavra. É trazer a fé verdadeira em ação, é colocar em prática a fé. A fé, ela não sente, a fé, ela sabe. Saber é ter uma certeza. O saber faz de você chegar a um nível mais do que superior. Porque a fé, ela quebra a barreira da dúvida, ela quebra aquela barreira. Sabe quando você faz uma oração? Você entregou na mão de Deus, você se sente completamente determinado. E você, às vezes, sem perceber, comenta com qualquer outra pessoa. De repente, essa pessoa, ao ouvir o seu negócio, ouvir a sua oração, alguma coisa, você simplesmente falou com a pessoa. E aí, você, em vez de guardar para você, guardar no secreto, você compartilha com a pessoa, e a pessoa acaba sendo até mesmo influenciada pelo mal, usando palavras que desmotivem você. E aí a sua fé simplesmente, aí você começa a duvidar. Então, devemos pedir a Deus para que a nossa fé e a nossa confiança nele venha estar blindada para qualquer tipo de impacto. Porque quando a gente está confiante a alguma coisa, quando a gente confia, vai acontecer alguma coisa, um milagre vai acontecer neste momento, a gente simplesmente precisa estar blindado porque a opinião dos outros não pode interferir na sua fé. As coisas, a situação, a circunstância ao seu redor, se não estiver favorável para você, não pode interferir na sua fé. O desânimo não pode chegar em você, e se chegar, você tem que se desviar. Você precisa trabalhar o mecanismo de blindagem do corpo, alma e espírito, para que você não seja atingido, para que as consequências da sua fé firme em Deus traga a você a vitória, que não se baseia com as coisas deste mundo. Eu lembrei de uma música que fala assim: Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. O poder está em nossas mãos, o poder está na nossa mente, o poder está no nosso falar. Basta a gente acreditar em tudo que a gente fala. É muito fácil a gente falar para outras pessoas, mas às vezes se torna difícil a gente praticar aquilo que a gente de fato tanto fala. Então, que a gente venha saber o poder que está disponível sobre nós. Se você quiser ter uma fé fervorosa, você consegue. Se está escrito que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para mover montanhas. Se o próprio Deus diz isso, quem é você para dizer que você não consegue nada? Você tudo pode. Você só precisa confiar, acreditar que é capaz. Primeiro comece acreditando que você consegue. Entregue nas mãos de Deus e você vai ver. Seja paciente. Eu vou passar por isso, vai dar certo. E basta acreditar. A esperança não morre. A fé em você tem que estar conectada para que as consequências do bem, as consequências boas e positivas da vida venham sobre você e você viva o sobrenatural de Deus. Você viva a boa parte. Só que a gente precisa ter um bom comportamento diante de tudo que a gente enfrenta. Se está passando por dificuldade, se ajoelhe. Está passando por dor? Se ajoelhe. Está se sentindo inseguro? Se ajoelhe. Está vindo pensamento de desistir? Se ajoelhe.
Todas as vezes que vier alguma coisa para atribular a sua fé, a sua confiança em Deus e tentar tirar sua paz, coloque os seus joelhos no chão, porque aonde tem joelhos dobrados tem vitória. Se você for sincero em buscar Deus, se você for sincero a Deus pedindo ajuda de verdade, Senhor, me ajude a passar por isso, me ajude a ser mais forte do que isso que eu estou enfrentando, você vai ver que Deus vai dar força em você, Deus dará força, como assim está escrito, o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então, se você está se sentindo fraco em alguma coisa, peça a Deus para que o poder dele venha sobressair em você, venha se estabelecer em você. E aí você vai ter força o suficiente para guerrear, para lutar, e você vai ver que você vai sair do deserto o mais rápido possível. Porque aqueles que confiam no Senhor, de nada terá falta. Porque a certeza de confiar em Deus permite você estar sempre em movimento. Sempre em movimento, você nunca vai estar parado. A sua fé tem que estar em movimento, a sua comunhão com Deus tem que estar em movimento. Os momentos difíceis tem que fazer com que mais ainda você fique próximo de Deus. Porque nos momentos difíceis as pessoas vai geralmente aonde? Vai nos melhores supostamente amigos. Mas não existe melhor amigo do que Deus. Porque mesmo que você chegue aos melhores amigos, nem sempre os melhores amigos vão poder te ajudar e nem sempre eles de fato vão desejar a sua melhora. Mas Deus, pela misericórdia, nos ajuda mesmo com todas as nossas fraquezas. Mesmo a gente sendo até mesmo rebelde, Deus nos ajuda. Porque a palavra de Deus, e quando Ele diz que está conosco, a certeza que Ele dá para nós é uma afirmação, e a palavra de Deus não tem derivações, não tem oscilações. A palavra de Deus foi, é e continuará sendo e sempre será. Então a gente precisa se apegar a Deus e ter mais intimidade com Ele. Quanto mais você tem intimidade, mais você se sente seguro, você se sente protegido e mais você se sente que Deus está cuidando de você, Deus está com você. Então, essa foi a mensagem de hoje para vocês, para nós, né? E eu ia falando, né? Essa é a mensagem, mas tem um outro versículo também para a gente concluir. Aqui em Salmos 112, 6 e 7. Salmos 112, deixa eu abrir aqui. Salmos 112, versículos 6 e 7, diz assim, está escrito assim: na verdade que nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor, o seu coração bem firmado, não temerá até que ele venha cumprir o desejo desejo sobre os seus inimigos. O nosso coração precisa estar firmado em Deus. Precisamos estar concentrado em Deus. Deus precisa ser o nosso foco 24 horas, 48 horas. Tem que ser o nosso foco em cada minuto, em cada segundo, em cada tempo, em cada batida do nosso coração. O nosso coração precisa estar no centro da vontade dele. Tem que estar junto com ele. Então, a gente não pode se deixar ser abalado, mas a gente precisa confiar. Quem prometeu não foi eu, quem prometeu não foi ninguém. Quem prometeu ajudar você foi Deus. Quem promete, cumpre. E Deus é o único que promete e cumpre a palavra. Nós somos falhos, mas o mínimo que a gente precisa ter é saber confiar em Deus, porque se a gente confiar, a nossa vida começa a entrar em um movimento espiritual abençoado. A gente alcança as bênçãos, porque as bênçãos já estão disponíveis para nós, mas a fé é a chave que permite com que a gente viva aquilo que já está disponível. Então que a gente venha estar com o coração firmado em Deus, independente de qualquer coisa. Vamos estar firmados e alinhados com Deus, porque se estamos muito próximo de Deus, das nossas orações, dos nossos jejuns,
nos nossos clamor, na nossa fé, a gente vence qualquer batalha nessa terra, qualquer batalha, porque a vitória é garantida. E como diz, o galardão é muito melhor do que a gente possa imaginar. E essa foi a mensagem desta noite, essa foi a mensagem. Eu espero que essa mensagem venha mais do que penetrar o corpo de vocês, venha penetrar a mente, o espírito, para que venha avivar vocês, ajudar todos nós, porque cada um passa por momentos difíceis, mas que a gente venha saber passar todos com Deus, porque a vitória estará conosco. Basta a gente se posicionar e cooperar para o bem dessa bênção que já está sobre nós. Então, eu espero ter ajudado vocês. Eu também automaticamente me ajudei também muito nesse vídeo. E muito obrigada pela presença de vocês que têm assistido o vídeo de muito bom grado. Bendito seja vocês que estão aí do ladinho aí da tela. Se você está gostando, deixa o seu like, compartilha. Se quiser, compartilha experiências, vamos conversar, vamos trocar ideias, vamos nos ajudar de forma espiritual, porque que a gente venha sempre estar com o nosso coração e o nosso espírito voluntário. O voluntário nos permite fazer bem ao nosso próximo. Então, quando a gente faz bem ao nosso próximo, ou com uma atitude, ou com uma palavra, Deus se agrada, porque essa é a vontade eterna do Senhor Jesus. Que a gente venha sempre ser o melhor para o nosso próximo, independente de qualquer coisa. Bom, um forte abraço no coração de vocês e uma excelente semana. Eu desejo que todos vocês terão uma semana abençoada e que o Senhor Jesus esteja com você. E tudo que você está enfrentando, você vai ter vitória. Eu profetizo na sua vida assim como eu profetizo na minha. Acorde todo dia profetizando que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida hoje. Acredita que ainda no dia de hoje Deus vai operar na sua vida e vai trazer o milagre. Creia nisso e receba. Em nome de Jesus. Até mais, meus queridos. Aqui no Lugar Secreto vocês são mais do que super bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês e tchau, tchau.